Vamos aqui, né, a mais um vídeo, né? Vamos falar mais um pouquinho, né, sobre os acontecimentos nos últimos dias, né? O que a palavra de Deus, a Bíblia, diz isso, né? Então eu vou falar os principais, né, acontecimentos dos últimos dias, né? Bem, gente, de que modo, né, se cumprem hoje as palavras de Jesus a respeito da guerra e a falta de alimento? O que Jesus deixou para nós, para que nos lembrasse sobre isso? O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, diz as seguintes palavras: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Milhões de pessoas foram mortas em guerras nos últimos 100 anos por aí. Um historiador britânico, ele escreveu: o século XX foi o maior assassino na história registrada. Foi um século de guerra quase ininterruptas, com apenas poucos e curtos períodos sem que houvesse em algum lugar, né, um conflito armado, ali organizado, né? Um relatório do Instituto World Watch diz: o número de vítimas, né, fatais das guerras no século XX foi 3 vezes maior do que de todas as guerras juntas desde o primeiro século antes de Deus, de Cristo, né, ali na década ali, né, até 1899. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultados destas guerras desde 1914. Mesmo que saibamos por experiência própria como é triste perder, né, entes queridos, né, em uma guerra. Não podemos nem imaginar a enormidade, né, do sofrimento e da dor multiplicada milhões de vezes. Bem, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, nos alerta, né, que nos últimos dias, né, haverá falta de alimentos. Bem, muitas pessoas estão passando por necessidades, né? Quase não tem dinheiro, né, para poder comprar sua alimentação. E muitos, né, que precisam do emprego estão sendo mandados embora, né, para não pagar, né, tempo de serviço. Aqui onde eu moro, gente, é o que mais está acontecendo. Os empregadores empregam as pessoas só o tempo de experiência. E depois que completa aquela experiência que ele está ali, o coitado do trabalhador fica sem emprego. Por que eles fazem isso? Para não pagar tempo de serviço à pessoa. E com isso ele sempre vai mudando de empregado, porque não, vai falar que tá apertado demais, não está começando agora. E tem muitos estabelecimentos que eu conheço aqui, né, que tem anos. Eu tenho aqui nessa cidade que eu moro, quase 40 anos, morando nessa cidade. Agora aqui nesse lugar que eu estou morando, eu acho que tenho bem pouco, mas eu tenho quase 40 anos aqui nessa cidade. Eu não tenho medo de falar de ninguém aqui não, porque é a realidade. Se as pessoas, né, que olham essas coisas, não olhar direitinho isso aí, eles vão ficar continuando contratando as pessoas e mandando embora, né? E assim não pode, né? E a pessoa fica passando fome, necessidade. Bem, pesquisadores da produção de alimentos aumentou muitos anos, né? Nos últimos 30 anos. No entanto, a falta de alimento continua porque muitos não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-los.
Nos países em desenvolvimento, bem mais de 1 milhão de pessoas, né, têm de viver com uma renda de um dólar ou menos por dia. A maioria dessas pessoas sofre de fome crônica. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano. Bem, o que indica, gente, que as profecias de Jesus a respeito de terremotos e pestilência têm se cumprido? Bem, o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz a seguinte palavra. A essência dele é: haverá grandes terremotos. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica do EUA, a previsão é que ocorra uma média de 19 grandes terremotos por ano. Né? Eles são fortes e bastante para danificar prédios e rochas e solos. E em média, todos os anos ocorrem terremotos suficientemente fortes para causar destruição todos os prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900. Certa fonte declara. As melhorias tecnológicas reduziram apenas um pouco o número de mortes. É outro ponto aqui. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, fala: haverá pestilência. Apesar dos avanços da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório diz que 20 doenças bem conhecidas, como a tuberculose, a malária e a cólera, tornaram-se mais comuns em década recente, e certo tipo de doença são cada vez mais difíceis de curá-la com os remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura e é conhecida, né, e são fatais. Bem, gente, eu espero que vocês saibam aí um pouco, né, das evidências que nós estamos nos últimos dias, né? Bem, aqui eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, dizendo que vocês são especiais para Deus, para sua família, seu pai, seus amigos e para mim também. Que Deus leve saúde, paz, harmonia e felicidade a todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo download dos meus vídeos. E por assistir até o final. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!